Olá, tudo bem, Isabela? Bom dia! Tudo Bom bom? Boa tarde dia. aí. Pois é, boa tarde, são 2h09, né? Mais uma vez, iniciando o projeto Conexões, conversas interdisciplinares, hoje com Ana Isabel Cartacho, pianista, com mestrado em educação, professora de piano e fundadora da Escola de Música Cartacho, no Rio de Janeiro, professora do Lycée Molière e mãe de um anjinho de 5 anos. Muito bom! E o tema de hoje é com que ritmo eu vou? E aí? Na quarentena ou fora dela, com que ritmo eu vou? Eu gostaria de perguntar à Ana o que passou pela sua cabeça quando eu lancei esse tema. Pela Bem-vinda, cabeça e pelo coração, porque eu fiquei logo um pouquinho nervosa. É, então, eu pensei que a primeira coisa, quando começou a quarentena e tudo, eu pensei como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso ajudar, assim, como professora, né? Nós temos sempre a tendência de pensar nos nossos alunos, pensar as formas que nos podemos expressar e pensar, olhar para os nossos processos internos enquanto eles acontecem, né? Porque a gente não ensina o que sabe, a gente ensina o que vai aprendendo, né? Isso já tem a ver um pouquinho com o ritmo. Então, esse lugar me despertou muito o lugar do cuidado, né? O cuidado de mim, o cuidado dos outros. Então, e uma das coisas que eu mais tenho observado, eu continuo dando aulas online, que é uma coisa que eu estou gostando muito, não sabia que era possível, assim, né? Principalmente quando você já tem um contacto com o aluno. Tem sido fácil essa conexão, né? Essa aproximação online e dando aulas também. Eu tenho visto muito que um sentimento que permeou a quarentena, que permeia a quarentena, porque é engraçado, não é? Uma portuguesa no Brasil e uma brasileira em Portugal. exatamente. Você está à frente do tempo, está tipo reprise de novela, um já sabe o que é que vai acontecer. Pois é. Então você já está a sair da quarentena, nós ainda estamos na quarentena. Então, um sentimento que eu tenho muito visto é o sentimento de culpa, né? E culpa de tudo, né? Culpa de não ter feito as coisas que queria, culpa de não ter se organizado para passar um momento de dificuldade, culpa porque não está dando atenção aos filhos, culpa porque está surtando e até culpa por estar bem, né? Então, as pessoas que estão bem, né? Culpa porque você tem a possibilidade de estar numa condição que você está bem e tem outras pessoas que não estão bem, né? Então, uma coisa que eu tenho refletido muito e que também tem a ver com organização e com ritmo, enfim, eu acho que esses são os tópicos da nossa conversa, é como você se organizar para lidar com essa culpa, né? Então, acho que a primeira coisa é se perdoe, se desculpe, faz parte do processo, né? E assim, a maturidade para lidar com coisas difíceis vem com a sua história de lidar com coisas difíceis. Então, daqui a uns anos, você vai falar com alguém que esteja com dificuldades e você vai dizer: eu já passei por uma coisa muito difícil que foi a quarentena. Então, assim, isso vai fazer parte do seu tecido, né? Da sua história de vida, das coisas que você já passou, e a vida é isso, né? Isso. Então, em relação à culpa, eu acho que eu lido com ela de uma forma muito objetiva, né? Então eu acho que nós não podemos nem nos martirizarmos e ficarmos tristes, né, com coisas que fogem ao nosso controle, mas também não podemos viver alienados, né? Então eu tentei tomar medidas, né? Estou me sentindo culpada porque eu não estou lendo o suficiente, então pus uma listinha, eu sou uma pessoa das listinhas, listinha para horário para ficar com o meu filho, só com ele, horário para estudar,
né? E aí essa culpa nos traz uma realidade também, não é? Nos traz assim, olha, não dá para você fugir do que está acontecendo, né? Obviamente também um sentido de responsabilidade com a sociedade dentro dos meus limites, né? Então tem vários projetos de ajuda nas favelas, de cesta básica para mulheres, e você pode escolher, né, as causas a que você se dedica e trabalhar um pouquinho os seus sentimentos com isso, né? Então... Eu gostei, se me permite, Isabel, que você tocou em umas questões que estão muito relacionadas, né? Mas que às vezes a gente fica com muita dificuldade de perceber, exatamente pela relação que elas têm, né? Quer dizer, quando eu fiz a provocação com que ritmo eu vou, né? E nós vamos aprofundar essa questão do ritmo para uma outra questão, inclusive, mas tem essa questão mesmo desse olhar para dentro, né? Que você falou, é muito importante. Você não consegue perceber o ritmo se você não tiver com uma consciência, né, de si, né, do que está acontecendo. Então, é preciso, então não dá para realmente ficar alienada do processo, né? Mas também é preciso que você faça escolhas, adote critérios para você gerir melhor o seu tempo de acordo com o seu ritmo, né? Então, me parece assim que o que você vem falando está um pouco relacionada a essa questão, né? Dessa gestão que você fez, mas desse autoconhecimento prévio que nos dá uma intimidade conosco para saber quais são os nossos ritmos, que eles vão modificando, né? E até mesmo os nossos momentos de desequilíbrio deste ritmo, acolher este desequilíbrio, né? E aí, quando você fala da culpa, é interessante você falar sobre isso, porque é uma forma de você acolher de forma generosa aquilo que você não está dando conta ou que não é possível naquele momento, né? E faz você ir para uma outra etapa, que é, então, o que é que eu quero? Né? Quais são as minhas prioridades? Quais serão as minhas escolhas para que eu possa, então, fluir de acordo com o ritmo que eu posso, se calhar não é o meu, mas que eu possa fazer no momento, né? Embora saibamos que existam pessoas que ainda estejam com ritmo meio que com a sensação de que o ritmo está atropelado por causa das demandas externas, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, já que você comentou, que você está dando aula, é mãe, tem uma casa para gerir, então quais foram as suas escolhas, os seus recursos para fazer essa gestão, né? Sem culpa ou com menos culpa ou gerenciando a sua culpa. Eu gosto muito de colocar as minhas emoções como se as minhas emoções fossem eu criança e eu adulta tenho que lidar comigo criança. Por quê? Porque eu descobri que eu comecei a pensar, nossa, eu sou super, eu acho que eu reflito muito sobre isso, trabalho muito sobre isso, eu acho que eu sou uma mãe equilibrada, assim, foi difícil usar mais uma vez o equilíbrio, né? Nem tão severa, nem tão desleixada, então esse meio termo, né, que é para nós o meio termo, cada um tem o seu, então mais uma vez a questão do equilíbrio, você é que sabe o seu equilíbrio, né? Então eu gosto muito quando eu vejo que a coisa está a fugir de controle, porque assim, essa questão do equilíbrio, né? Não é que eu seja equilibrada e estou o tempo todo equilibrada, pelo contrário, estou permanente em desequilíbrio, me equilibrando. E aquela ideia, né, da pessoa andando lá na varazinha assim, ela está o tempo inteiro em desequilíbrio, mas ela se equilibra assim. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é assim, eu imagino que as minhas emoções,
Vou pegar aqui uma borracha que eu tenho à mão, tá? Aham. Então, essa aqui é a Ana Isabela, criança desesperada porque não está a dar conta de tudo e está quase a surtar. Você, como mãe, sabe esse sentimento. Meu Deus do céu, em 3 segundos eu vou surtar, por favor, se acalma. E aí eu penso em mim como essa criança aqui e eu falo assim, o que é que se passa? Como eu falo com o meu filho, né? Porque eu acho que eu sou muito mais generosa com o meu filho do que comigo mesmo. Então, tá aqui o meu segundo filho, ou no caso o primeiro, que sou eu. O que é que se passa? Por que é que você está chateada? Eu estou chateada porque não sei o quê. Ah, então pera lá, vamos pensar. Será que você está com tempo? Você está muito chateada porque você está sem tempo de fazer as coisas que você gosta, né? Então, agora eu antigamente era uma pessoa assim que eu não deixava nada por terminado. E hoje em dia eu sei que se eu não tiver o espacinho para mim, essa criança chateada que você pôs 6 horas a estudar, por exemplo, né? Essa criança vai se rebeliar e é muito engraçado as formas como eu aprendi que eu fico brava comigo. Por exemplo, uma delas não é muito pedagogicamente certo talvez dizer aqui, mas eu fico com muita vontade de beber vinho. O que é isso, né? Eu acho que quando a gente não dá atenção, a nossa mente por trás, ela dá uma forma, então eu vou tomar vinho mesmo sendo uma segunda-feira, porque eu não tive tempo nenhum para mim. Então eu vou fazer isso bebendo vinho, né? Que é uma forma. Então foi muito engraçado porque teve um dia que eu mesma me respondi, porque eu passo o dia inteiro trabalhando e não tenho um momento para brincar. A minha criança interna respondeu e eu pensei, meu Deus. Aí eu fiz uma coisa, tem uma pessoa que eu gosto muito que é a Natália Arcuri, das finanças, a musa das finanças, e ela fala sobre a organização do seu dinheiro, né? Você tem que ter dinheiro para viver, tem que ter dinheiro para deixar da reserva. E aí eu comecei a colocar essa mesma ideia no meu tempo. Então vamos dividir o tempo todo do dia e vamos ver quantas horas eu passo a trabalhar, quantas horas eu limpo a casa, quantas horas... E eu descobri que eu não tenho horário para tomar banho, eu não tenho horário para mim, né? E aí eu comecei aqui dentro de casa, e aí eu pensei assim, mas eu quero ler o meu livro, mas o Vicente está sempre a pedir atenção. E depois eu pensei, mas se nem eu dou espaço para mim, como é que os outros vão dar esse espaço, né? Então eu acho que eu tento ver a coisa um pouquinho de fora, eu tento lidar comigo mesma como se eu fosse uma criança. E essa organização é quase que uma brincadeira com você mesma. Então você assim, vamos experimentar uma coisa. Então, por exemplo, vamos experimentar acordar mais cedo. Isso é, só vou retomar uma parte aqui para a gente passar para o segundo ponto, que são algumas coisas importantes que você falou, né? Do equilíbrio, eu gostaria de retomar isso, do equilíbrio e dos recursos que você encontrou. E eu achei muito interessante você colocar essa questão sobre a sua criança, porque é tão importante todos nós estarmos em contato com as nossas crianças, né? Porque foi muito, muito legal. Eu tenho um livro aqui, que é um recurso que eu utilizo não só com o trabalho quando eu faço com coach, mas usava também quando eu fazia os atendimentos na clínica psicomotora, que é o Family Coaching, né? São 36 desafios para pais extraordinários. E um dos capítulos desse livro, né, é exatamente isso, é o Stop as Birras. E é fantástico, porque quando ela fala Stop as Birras, ela está se referindo a gente, às nossas birras, né? Então, mais uma vez, a gente volta nessa questão da consciência para que a gente possa lidar com todas essas questões do equilíbrio, do ritmo e do desequilíbrio, né? Para encontrar recursos positivos para lidar com seja quais forem as questões, né, que estejam colocadas na nossa vida. Vou dar uma pausazinha e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá bom.